Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Êxodo capítulo 11, um capítulo bem pequenininho, apenas 10 versículos, mas de maneira nenhuma um capítulo dispensável. Porque neste capítulo o Senhor vai anunciar a 10ª e última praga. Nesse capítulo nós não vamos ver o relato da praga acontecendo, mas nós vemos Deus revelando o que iria acontecer. Porque sim, antes que as coisas aconteçam para nós, o Senhor já conhece tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro. Que conhece a palavra quando ela ainda não chegou na nossa boca. Louvado seja o Senhor. Então, no versículo 1, Deus fala com Moisés sobre o que ele iria fazer e que após aquela praga, então sim, Faraó finalmente deixaria o povo ir. E no versículo 2, Deus pede a Moisés que fale ao povo. Algo bem diferente, gente. Deus dá uma orientação para Moisés que fale ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, para que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e objetos de ouro. Tenta visualizar isso, né? Imagina o povo de Deus, né? Os filhos de Israel, pedindo aos seus vizinhos prata e ouro. Mas por mais que seja incomum ou talvez possa parecer absurdo para a gente, no versículo 3, nós vamos ver duas coisas. Uma delas é natural e a outra é sobrenatural. A primeira, era a situação natural. O versículo 3 vai dizer para nós que Moisés era um homem conhecido na terra do Egito. Era inegável que havia poder de Deus agindo em favor de tudo que ele falava. Moisés tinha testemunho da presença de Deus em sua vida, aos olhos dos oficiais de Faraó e também aos olhos de todo o povo. Ou seja, o povo de Moisés, o povo de Deus, pedir por ouro e pedir por prata não seria uma coisa desprezível, não seria algo que poderia ser ignorado. As pessoas iriam olhar e pensar, poxa, é o povo que segue o Deus de Moisés, portanto, se eles estão pedindo, nós vamos atender. Essa era a parte natural da situação. Agora, qual era a parte sobrenatural que nos mostra nesse mesmo versículo 3? A segunda parte, a parte sobrenatural, é que o Senhor fez com que o povo encontrasse favor diante dos egípcios. E encontrar favor, queridos, tem a ver com Deus realmente tocando na mente, tocando nas emoções, tocando nas ideias desses egípcios e fazendo com que houvesse no coração deles, na mente deles, um sentimento favorável pelo povo de Deus. Esse favor que Deus colocou no coração deles fez com que quando os hebreus pedissem ouro e prata, eles recebessem o que estavam pedindo. Eu acho que eu já paro para fazer a aplicação nesse momento. O versículo 3, do meu ponto de vista, nesse capítulo é a grande chave de tudo. Deus nos ensina através desse versículo que Deus tem poder e soberania tanto sobre aquilo que é natural quanto aquilo que é sobrenatural. Porque afinal de contas, se Moisés era um homem benquisto, visto como um homem de Deus, um homem famoso, era porque Deus havia operado através dele. Claro, Moisés é que tinha que ser o homem de Deus, mas Deus estava ali para fazer cumprir tudo aquilo que Deus anunciava a Moisés, para que ele falasse diante de Faraó e dos oficiais, e também Deus respaldava, trazendo a resposta daquilo que ele havia dito que aconteceria. E por outro lado, o sobrenatural é que nós podemos ter certeza que Deus ele age na mente das pessoas, no coração das pessoas, no entendimento das pessoas,
ainda que essas pessoas não temam a Deus. Deus ia tocar nos egípcios e eles iriam sentir, eles teriam favor em relação ao povo de Israel. Eu acho que isso nos ensina que nós podemos orar por isso. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma situação que nós precisamos que a pessoa enxergue as coisas por uma ótica de Deus, enxergue algo que precisa ser visto, nós podemos pedir a Deus que fale o coração dessa pessoa e que mude o entendimento. E nós podemos pedir ainda que nós encontremos favor diante das pessoas, diante de uma situação de entrevista de emprego, diante de um chefe que é de certa maneira hostil, por mais que você não dê motivos a ele. Ou seja, dá a impressão através dessa palavra de que se nós somos pessoas que estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção do Altíssimo, nós podemos com certeza pedir que o Senhor entre com o sobrenatural, falando aos corações, falando ao entendimento, falando às emoções das pessoas, e Deus pode fazer com que nós tenhamos favor diante das pessoas. E o versículo 4, então, vai nos dizer que Moisés anuncia o que iria acontecer. Ele fala em primeira pessoa, anunciando que Deus estava falando. E o Senhor diz que ele passaria perto da meia-noite, pelo meio do Egito. E quando o Senhor passasse pelo meio do Egito, todo o primogênito da terra do Egito morreria. Todo o primeiro filho morreria. Não apenas os homens, mas também dos animais. E no versículo 6 é dito que haveria um clamor, haveria um choro, haveria um barulho, haveria um movimento que nunca foi visto antes. Imagine a dor. Imagine a dor. E o Senhor ainda afirma no versículo 7 que no meio dos filhos de Israel não haveria nada, nenhum movimento, nenhum clamor, nada, nem um barulho de cachorro. Nada para deixar claro que havia uma separação entre aqueles que tinham uma aliança com Deus e os que não temiam o Senhor. E Moisés então continua revelando que depois daquilo, aí sim os oficiais viriam até ele, se inclinariam e mandariam eles ir embora. E então, aí sim, eles sairiam. E Deus, no final desse capítulo, novamente vai afirmar que Faraó não iria deixá-los ir a menos que fosse assim. E este era um caminho, uma maneira pela qual Deus estava usando para que os sinais dele fossem manifestos. E todo aquele, e nós vamos ver isso mais adiante, todo aquele que inclinasse os seus ouvidos para o Senhor não sofreria o juízo que estava por vir sobre a terra do Egito. Mas era necessário crer, era necessário fazer exatamente aquilo que Moisés instruiria o povo a fazer. E nós vamos ver no próximo capítulo a respeito da Páscoa. Nós vamos ver a instituição da Páscoa. Mas neste capítulo, esse capítulo é um capítulo de transição, é um capítulo de anúncio. Deus avisa que algo vai acontecer e caberia a decisão a cada um, segundo aquilo que estava crendo no seu coração. Ouvir o Senhor, obedecer e ser livre do juízo, ou dar de ombros para o Deus Todo-Poderoso e clamar, e chorar, e se arrepender posteriormente pelas decisões tomadas sem temor. Nós terminamos por aqui. Eu penso que a aplicação maior seria aquela que eu fiz no versículo 3, e se fosse para eu finalizar de alguma maneira, eu acho que eu diria que eu e você nós temos uma bênção. A bênção de poder ler as histórias na Bíblia e isso edificar a nossa fé. E nós sabemos que Deus tem poder sobre o visível e sobre o invisível. E que ainda que as circunstâncias estejam contrárias momentaneamente na nossa vida, que nós temos um refúgio, nós temos um lugar para onde correr. E este lugar é o Senhor. Não é para o quarto escuro, não é para as mídias sociais, não é para um vício, não é, enfim. O escape não é buscar um subterfúgio, mas nós temos alguém, o colo precioso do Senhor. E nós podemos nos achegar diante dele, orando e intercedendo, e pedindo e esperando, e fazendo a nossa parte, como Moisés fazia, ao levantar o cajado, ao fazer aquilo que Deus mandava ele fazer, ir até Faraó. Sim, nós temos que continuar fazendo a nossa parte, mas nós não precisamos esmorecer, porque Deus escuta a nossa oração. Então agora eu te faço uma pergunta.
Você tem orado pelas coisas que você quer, pelas coisas que precisam mudar? Ou você tem tentado fazer as coisas acontecer na força do seu braço? Ou você tem orado ao Senhor ou você só tem reclamado? E você não tem orado porque você fala, Deus sabe o que preciso. Como se Deus fosse obrigado, como se Deus fosse seu empregado. Qual tem sido a sua decisão? Eu espero que você esteja fazendo como Moisés fez. Ele fazia exatamente aquilo que Deus mandava e a fama dele, o testemunho dele, precedia ele por ele ser uma pessoa de Deus. E se por um acaso, quando eu te fiz essas duas perguntas anteriores, você pensou, Rita, eu fico desanimado, eu nem oro pelos problemas, eu fico só chorando e lamentando e não oro. Ou se você pensa assim, Rita, eu vejo que uma coisa tem que acontecer, ao invés de eu orar ao Senhor e pedir direção, eu só vou fazendo aquilo que eu acho que é certo. Sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que com Deus dá sempre para recomeçar. Você pode terminar esse podcast e falar para o Senhor em oração a respeito de alguma situação que você tem vivido, alguma decisão que você tem tomado, alguma coisa que você acabou de sentir no seu coração que você passou os pés pelas mãos. E você pode falar para o Senhor, Deus, me arrependo. Senhor, me ajuda a desfazer isso que eu fiz. Senhor, me ajuda a tomar melhores decisões. Pai, me dá a tua direção. E sabe qual é a boa notícia? Deus, Ele ama. Deus inclina os seus ouvidos a todo aquele que clama por Ele, todo aquele que deseja ter comunhão com Ele. Então faça isso. Busque a Deus em oração. E Deus abençoe muito você. Eu te espero no próximo episódio, se o bom Deus permitir. Em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!